Fala rapaziada, professor Guilherme Venturim. Dentro do assunto de hidráulica, nós vamos falar hoje sobre linhas de energia. O que são linhas de energia? São as linhas que somam toda a energia de um ponto. A gente vê que a energia mecânica, né, a energia total do sistema ali, cinética, de posição e de pressão, elas têm uma parcela que compõe a energia total do sistema. E aí, à medida que o fluido escoa, nós conseguimos traçar tanto as linhas de energia total, quanto as linhas de energia piezométrica, né, de pressão, linha de energia total, plano de carga efetivo, plano de carga absoluto. Tudo isso são conceitos que nós vamos ver na aula de hoje e que podem te ajudar a resolver exercícios e principalmente entender o conceito da dinâmica de fluidos nos nossos escoamentos, tá? Começando aqui com, claro, falando de condutos forçados, o traçado das linhas de energia para o escoamento permanente uniforme. Veja que nós temos aqui, em um determinado ponto da tubulação, uma energia Z1 ou H1, que é dada pela altitude desse ponto, né? Uma carga de posição. Se eu ponho um piezômetro aqui, ele me leva até uma altura P1 sobre ρ, que é a altura piezométrica. Então, nós temos o plano de carga aqui, piezométrico, efetivo. Se eu acrescento ainda a carga, né, ou energia cinética, ou carga cinética, V² sobre 2G, eu chego a uma linha de carga total efetiva. E se eu traço uma linha que passa por este ponto e vai paralela, né, horizontal, até o ponto P2, este seria o caso do plano de carga efetivo, uma condição estática. Isso faz sentido? Faz. Veja, se eu tenho uma água na tubulação que me leva até essa pressão toda parada, digamos que a velocidade que nós temos aqui um reservatório, digamos que nós tenhamos aqui um reservatório que eu vou colocar ele aqui com esse nível d'água. Ora, esse reservatório tem uma tubulação que passa por aqui e passa pelos pontos 1 e 2. Vamos lá, mesmo diâmetro. Está aqui. Este plano, se eu não tenho nenhum movimento de água, este plano é o plano de carga estático efetivo. Então, se eu pego esse ponto, tem esse nível de pressão. Se eu pego esse ponto, tem esse nível de pressão. Se eu pego um ponto aqui no meio, tem este nível de pressão, porque está todo mundo parado. Este é o plano de carga efetivo, estático. Todo mundo o quê? Na pressão atmosférica, que é a própria pressão da superfície do meu reservatório, pressão atmosférica. Se eu quiser traçar esse plano de carga absoluto, ou seja, agora eu não estou olhando pressões manométricas, eu estou olhando pressões absolutas. Então eu acrescento uma atmosfera, que é para calcular a pressão absoluta. Pouco utilizado, pouco usual, mas aqui nós podemos então traçar o plano de carga absoluto. Tanto o plano de carga absoluto quanto o plano de carga efetivo só são traçados, só existem de fato ali, quando a gente está com estática, fluido parado, nenhum movimento. Então, nestes casos, eu pego qualquer ponto do escoamento e consigo achar tanto a pressão estática manométrica. Então, se eu pego esse ponto A, qual é a pressão estática manométrica que o manômetro vai medir? Está aqui, essa pressão. E se eu quero saber a pressão absoluta do ponto A? Opa, então agora é só traçar essa reta e vou até o plano de carga absoluto. Ora, mas isso vale para a estática. Quando a gente começa um movimento, começa então a ter a nossa chamada perda de carga. E essa perda de carga vai acontecendo aos poucos até se chegar de um ponto ao outro. Então, neste ponto 2, eu tenho uma altitude diferente, eu tenho uma pressão diferente, aqui a pressão, essa é a carga de pressão que nós temos, e essa é a carga de velocidade. Como o tubo não muda de diâmetro, V1 e V2 serão iguais, né? Mesmo diâmetro. Então, essa linha piezométrica efetiva
está paralela à linha de carga total. Qual é a diferença entre as duas? Carga total acrescenta, né, considera posição, pressão e velocidade de escoamento, né, cinética, e a linha piezométrica efetiva, simplesmente a linha de pressão mais posição. Porque se eu estou aqui neste ponto, se eu pego aqui como referência, para eu chegar na linha piezométrica efetiva, eu tenho que considerar o quê? Posição desse ponto, que é essa parte, mais pressão nesse ponto. Então, para traçar a linha piezométrica efetiva, posição mais pressão, eu traço a altura daquele ponto. Linha de carga total, eu acrescento ainda a velocidade. Maravilha? Bom, uma vez que a gente entende isso, eu já consigo escrever. Veja, linha de carga, lugar geométrico dos pontos representando das três cargas, velocidade, pressão e posição. Falei sobre isso. Linha piezométrica é a linha das pressões, ou seja, a altura que o líquido subiria caso eu estivesse instalando um piezômetro ou um manômetro, né, que é um medidor de pressão, ao longo da tubulação. Ora, então se eu coloco aqui um manômetro, a pressão vai subir até aqui, ó. Essa é a pressão que eu tenho naquele ponto. Só que para traçar a reta, para traçar a linha piezométrica efetiva, eu tenho que considerar a posição do ponto, posição Z, mais a pressão do ponto, a carga de pressão, que é P sobre ρ. Então aqui, se eu coloco neste ponto aqui um piezômetro, né, ou manômetro de coluna, a água vem até aqui, porque essa é a pressão que esse ponto está submetido. Mas qual é o nível de referência para traçar a linha de piezômetro efetiva? Isso aqui tudo. Então, com base no plano de referência, eu preciso calcular o Z do ponto mais a pressão do ponto, que é a pressão piezométrica. Na prática, é assim que se traçam as curvas. Lembrando que, olha, no nível do reservatório, caso o mundo tivesse parado, estático, não houvesse escoamento, esse era o plano de carga efetivo. Neste caso, se estivesse todo mundo parado, a pressão que seria em qualquer ponto teria que levar até o plano de carga efetivo. Obviamente que aí nós estaríamos aqui por dois vasos conectados, a gente teria aqui um transbordamento, né, desse fluido, porque se fôssemos olhar, esse nível d'água tenderia a se equilibrar, caso estivéssemos em condições estáticas. Lembrando que nós estamos aqui em condições dinâmicas. O que separa a linha de carga e a linha piezométrica? Exatamente a energia cinética, V ao quadrado sobre 2G. Se o diâmetro for constante, então a velocidade é constante e as duas linhas então serão sempre paralelas. Significa que a linha de carga total e a linha piezométrica serão paralelas, né? Porque a diferença entre elas é exatamente a parcela cinética. Se não muda o diâmetro, não muda a velocidade. Se não muda a velocidade, a parcela cinética será sempre a mesma. Uma observação importante está aqui embaixo. Nos problemas comuns e correntes, deixa eu consertar meu microfone, pronto. Devido à baixa velocidade de escoamento, é comum desprezarmos essas diferenças. Então a gente fala linha de carga total efetiva e linha piezométrica, geralmente pode representar como uma única linha. Por que faço isso? Porque a velocidade geralmente é baixa. E daí essa diferença pode ser desconsiderada. Maravilha? Bom, resumindo aqui, nós temos a linha de energia, a linha azulzinha, que considera posição, pressão e energia cinética, e a piezométrica, que é a verdinha, que considera sua posição e pressão. Se eu ponho um manômetro aqui, lembre-se, ele vai parar exatamente onde passa a linha piezométrica, porque essa aqui é a carga de pressão que eu tenho no sistema. Lembrando da equação da energia, a gente vê exatamente o que está desenhado na figura. Energia de cinética, pressão, posição. Cinética, pressão, posição. Mas existe o pedágio, que é a perda de carga devido ao movimento do fluido. Aqui um traçado um pouco mais, digamos assim, diferente, com variações da tubulação e considerações de perdas de carga localizadas. Veja
por exemplo, vocês, que nós temos a linha total, efetiva, e a linha piezométrica. Então aqui, ó, linha total, linha piezométrica. Estão sempre distantes uma da outra, e essa distância é exatamente a parcela de energia cinética. Tá ok? Ora, por que que aqui nós temos um espaçamento menor entre essas duas linhas do que aqui? Porque aqui o diâmetro é maior. Se o diâmetro é maior, a velocidade é menor. Se aqui o diâmetro é menor, a velocidade é maior. Se a velocidade é maior, então essas duas linhas estão mais espaçadas. Concorda comigo? Se há variação no diâmetro, para mantermos a equação da continuidade como constante, se a área é grande, a velocidade é baixa. Então, a linha de energia total está perto da linha piezométrica total. Se a velocidade é grande, elas estão um pouco mais afastadas. Ah, Guilherme, mas esses saltos, esses degraus aí, o que aconteceu? Aqui há o quê? Perda de carga localizada. Perda de carga localizada devido a uma contração brusca. Lembra das perdas de carga? Peças especiais. Aqui nós temos uma saída de reservatório, tem perda de carga. Aqui nós temos contração brusca, tem perda de carga localizada. Aqui nós temos uma ampliação, também um alargamento brusco, perda de carga. E aqui nós temos um ponto de entrada no reservatório, saída da tubulação, também tem uma perdinha de carga, por isso esse comportamento das tubulações. Uma vez que a gente entende plano de carga absoluto e plano de carga efetivo, nós vemos que o plano absoluto ele considera a pressão atmosférica e o efetivo está sempre relacionado ao nível de montante. Observe, como eu já havia dito para vocês, é frequente, devido à baixa velocidade de escoamento, para efeito de estudo, admitir coincidência da linha de carga total piezométrica. Das linhas de carga total e piezométrica, na verdade, né? Eu adoto que elas são traçadas por uma única reta. Então, quando eu traço aqui linha de carga total, eu estou traçando aqui coincidindo com a linha de carga piezométrica, porque eu estou considerando a velocidade muito baixa ou quase nula. Veja que a velocidade aqui de 1 metro por segundo, por exemplo, me daria uma diferença aqui de carga de 5 centímetros, que é muito baixa, 0,05 metros, e aí a gente pode traçar representando por uma única linha, que é essa linha de carga total efetiva. O que é essa linha de carga total absoluta? Opa, eu estou colocando aqui em termos de pressão absoluta, então está a 1 atmosfera de pressão acima. Quando é absoluto, considero a pressão atmosférica. Quando é efetivo, eu considero o quê? Pressão manométrica, né? Referente aqui ao zero. A gente considera aqui a atmosfera como pressão zero, absoluta e efetiva. Plano de carga absoluto, a gente vê que então é 1 atm acima do plano de carga efetivo. Mais uma vez, esse aqui é um escoamento que está todo o quê? Abaixo da linha de carga efetiva. Ora, se esse escoamento está todo abaixo da linha de carga efetiva, em todo ponto tenho pressões positivas. Eu coloco um piezômetro, meço pressões positivas. Agora, se eu passo para um outro desenho, uma posição 2, aqui mais uma vez a linha de carga efetiva. Desculpa, linha de carga efetiva está aqui. Se eu somo mais 1 atm, chego na absoluta. Eu quero analisar sempre em termos efetivos, né? Termos relativos à pressão manométrica. A pressão atmosférica que está aqui do lado. Veja, eu estou com o tubo todo escoando e a linha de carga efetiva está passando junto com o tubo. Aqui eles desenharam um pouco acima, mas a ideia é, a tubulação coincide com a linha piezométrica efetiva. Se ela coincide com a linha piezométrica efetiva, significa que está todo mundo sob o efeito de quem? Pressão atmosférica. Nível d'água, pressão atmosférica. Se está todo mundo sob pressão atmosférica, eu estou falando que eu estou diante de um conduto livre. Posso chamar aí de conduto livre, que a pressão é igual à pressão atmosférica em qualquer ponto. Se eu coloco aqui um piezômetro, quanto que sobe de água? Lugar nenhum. Se eu coloco aqui, quanto que sobe de água? Nada.
Se eu coloco um ponto aqui, um manômetro aqui, quanto que mede? Nada. Por quê? Eles estão todos à pressão atmosférica e o manômetro mede a diferença de pressão em relação à atmosférica, a pressão relativa. Então aqui, todos esses pontos estão sob pressão manométrica nula, estão sob pressão exatamente igual à pressão atmosférica com duto livre. Opa, agora eu estou num exemplo um pouco diferente. Se eu pego essa tubulação que passa acima da linha de carga efetiva, significa que aqui eu tenho pressões, tudo bem, pressões absolutas ainda positivas, porque se eu pego aqui e traço uma reta, existe uma pressão absoluta, mas se eu pego a linha de referência, que é a linha de pressão atmosférica, eu vejo que eu estou acima dessa linha, então eu tenho pressões de vácuo. Exatamente isso que quer dizer, quando a tubulação passa acima do plano de carga efetivo, que é o plano de carga, cuja pressão de referência é a pressão atmosférica, se eu estiver acima da pressão atmosférica, aqui então eu tenho um manômetro medindo vácuo nesses pontos. E aqui, pontos com pressão positiva, pontos com pressão manométrica positiva. Se eu ponho um manômetro aqui, a água sobe até aqui. Se eu ponho um manômetro aqui, a água sobe até aqui. Se eu ponho um manômetro aqui, na verdade, eu tenho a medição de um vácuo. Tem que ser, então, um manômetro em U, que consegue medir o vácuo. Significa que abaixo da linha de carga total, a tubulação passa acima da linha de carga total efetiva, porém abaixo da linha de carga total. Pressão efetiva assume valor negativo entre A e B, que é os que a gente disse, ó, entre esse ponto e esse, tenho pressões negativas. Nestes casos, é difícil evitar que bolsas de ar entrem nesse trecho, já que as ventosas comuns, se eu ponho aqui uma ventosa, a ventosa comum ela permite saída de água. Como esse trecho está sobre vácuo, a ventosa, na verdade, funcionaria com admissão de ar, né? Entrada de ar, e prejudica a nossa vazão. Quando a gente tem uma seção, por exemplo, de tubulação de conduto forçado, que tem parte dela preenchida com ar, eu tenho, na verdade, menos água escoando, menos área de água, desculpa. Isso prejudica o escoamento, prejudica a eficiência, né, do nosso escoamento. Maravilha! E o último sistema? Veja, esse último sistema eu tenho a tubulação passando acima da carga, do plano de carga absoluto. Aqui é a linha de pressão atmosférica, aqui é a linha de pressão absoluta. Quando ele está passando acima, significa então que eu tenho o quê? Tubulação cortando a linha de carga total absoluta, ficando abaixo do plano de carga efetivo. A escoamento com carga vai funcionar como um canal ou vertedor. Por quê? Ele não vai atingir seção cheia nesses pontos aqui, ó. Ele não consegue. Se fosse todo mundo estático, se fosse todo mundo parado, nós teríamos o quê? Um plano de carga efetivo que está exatamente aqui. Então ele está abaixo do plano de carga efetivo. Mas ele não consegue encher isso daqui. Essa seção ela não consegue trabalhar cheia, porque não tem energia para o fluido vir. À medida que ele vem parando aqui, ele meio que se estabiliza, a água para por aqui, estabiliza e vira um conduto trabalhando na condição estática. Na condição estática, ele tem mais energia, ele tem isso aqui ainda de energia. Então começa a migrar aqui um pouquinho de água escorrendo nesse canto. Então aqui vira basicamente um vertedor, essa seção ela não vai trabalhar cheia. É uma interpretação que se dá quando a gente tem esse tipo de escoamento. Quando a gente tem um tipo de escoamento que passa acima do plano de carga efetivo, aí a gente já está falando de um sifão, porque essa parte aqui vai funcionar basicamente como sifão, tanto nessa parte como nessa outra parte da posição 6. Sugiro que vocês deem uma olhada aqui com mais calma. Também é um sifão, mas ainda mais estável que o outro, porque ele está acima do plano de carga absoluto. E por último, uma condição onde nós temos a tubulação passando, inclusive, acima do plano de carga absoluto. Neste caso é impossível de se ter água, né, sem bombeamento nesse trecho, porque eu não consigo, essa água ela vai ficar aqui, quando essa condição for estática, ela vai no máximo ao plano de carga estático. Aqui, ela vai parar também bem antes, que é o nível do plano de carga estático do reservatório inferior. Todo esse trecho intermediário fica vazio. Por que que fica vazio? Porque a água não consegue vencer, ela não tem energia suficiente para vencer tudo isso.
Óbvio, as posições aqui de sifão, 5, 6 e 7, são posições que, na maioria das vezes, a gente não vai encontrar. Na maioria das vezes, nós vamos encontrar a posição aqui 1, que é todo mundo com pressões abaixo do plano de carga efetivo, todo mundo trabalhando com pressões piezométricas positivas, né? Ou um conduto canal livre aqui, escoando na posição 2, sob pressão atmosférica. Em outros casos, estudo de sifões e tudo mais, é que a gente parte para condições diferentes aí. O que eu quero que vocês entendam dessa aula é plano de carga efetivo, plano de carga absoluto. A diferença entre o efetivo e o absoluto é uma pressão atmosférica, é um ATM de pressão. E, principalmente, a linha piezométrica com a linha de energia. A gente lembra lá que a diferença entre elas é exatamente a energia cinética, né? É a velocidade, que muitas vezes é baixa e pode ser até desconsiderada, mas para as questões a gente vai muitas vezes utilizar desse artifício para resolvê-las, pelo menos de forma teórica. Beleza? Isso aqui foi um pouco mais puxado, sugiro que vocês dão uma lida com calma para entender. E agora a gente vai resolver questões para fixar tudo isso.